Pois bem, nessa questão tem-se aqui que um dado gerador que tenha uma espira por bobina, ou seja, o N dele igual a 1, uma espira por bobina, tem 4 polos, P igual a 4 polos, 4 caminhos, então o A, 4 caminhos, isso aqui basicamente são bobinas ligadas em paralelo. Um fluxo por polo de 0,1 Weber, fluxo 0,1 Weber, e uma velocidade de 1500 RPM, ômega igual a 1500 RPM. Então, dado isso aí, calcule, letra A, número de condutores em toda a armadura, então o Z, ele quer, requeridos para que se produza uma tensão de 120 volts entre as escovas. Então, ele quer uma tensão induzida, no caso, 120 volts entre as escovas, né? Normalmente a gente tem trabalhado com os valores médios, que se obtém em 1/4 de volta elétrico. Então, o E médio, certo? O E médio, normalmente, ele é para uma bobina, certo? Uma bobina. Só que como ele quer, digamos, em toda a como é que se diz? Em toda a armadura, né? A gente vai calcular aqui, né? Eu vou anotar aqui esse E médio como sendo de toda a armadura, certo? 120 volts, isso total, né? Seria o total na armadura, ok? Vou até colocar aqui que isso aí é na armadura, entre as escovas da armadura, ok? Então vamos lá. Esse E médio, né? Ele seria quem? Ele seria a variação do fluxo no tempo, certo? Delta φ, delta t. A gente tem considerado sempre, no caso aqui ele é uma máquina de 4 polos, então nós teríamos aqui numa visão frontal os polos como algo mais ou menos assim. Então, põe aqui norte-sul, norte-sul. Então, uma bobina, ela tendo o seu passo completo, ela estaria aqui na posição inicial do polo norte para o sul, né? Então, nessa posição aqui, ela está captando o máximo de fluxo. Está captando aqui o máximo de fluxo. Para ela fazer 1/4 de volta, no caso, ela teria que ir para a posição de um mínimo de fluxo. Então, no caso, a posição em que ela teria um mínimo de fluxo seria... Então, essa aqui ela está captando o máximo de fluxo. E a posição em que ela captaria o mínimo de fluxo seria assim. Passou um pouquinho. Certo? A posição que ela captaria o mínimo de fluxo seria ela girar 45 graus. Então, um condutor estaria... Na verdade, essa é a de mínimo de fluxo e a de máximo de fluxo seria essa. Certo? Em que ela captaria todo esse fluxo, por exemplo, que viria aqui do norte para o sul. Ó. Ele cruza completamente a bobina. Então, esse condutor que estava aqui, ele, na posição 0, ele foi para a posição aqui 45 graus. Certo? Então, isso aqui basicamente seria ela indo do fluxo, como eu disse, fluxo mínimo, certo? Então aqui era a situação em que o fluxo
é 0. E aqui para a situação em que o fluxo é total, o fluxo é máximo, que ele deu aqui na questão, 0,1 Weber. Certo? Então, para isso, o deslocamento foi, né, dessa situação para essa aqui, nós tivemos um delta θ de π sobre 4. Π sobre 4 radianos. Certo? Então, como é que nós achamos então esse ΔT? Se nós temos aqui a rotação, que está aqui em RPM, transformando ela para radiano por segundo, é só pegar 1500, multiplica por π e divide por 30. Então tem-se aí 157 radiano por segundo. Radiano por segundo. Então, o que é uma rotação em radiano por segundo? Esse ômega é o delta θ pelo delta t. Então, o ΔT, para ele completar esse quarto de volta indo do fluxo mínimo para o fluxo máximo, ele é Δθ sobre ômega, ou seja, π sobre 4 dividido por 157, certo? Então, esse ΔT aí, no caso, dividindo aqui o 157 que a gente já tinha, pegando o inverso dele e multiplicando por π, dividindo por 4, tem-se 0,005 segundos. Então, ΔT, para ele completar esse quarto de volta aí, é isso. Então, queremos saber o E médio, nós já temos a variação de fluxo, nós já temos, e o ΔT, certo? Então, se a gente colocar aqui o delta fluxo que nós temos aqui, né, que é 0,1 Weber. O ΔT, nós vamos achar aqui o E médio em uma bobina, certo? Em uma bobina. Então, como ele quer saber, ele quer obter aqui uns 120 volts, aí a gente vai saber quantas bobinas a gente vai precisar, né? Então, no caso dessa variação de fluxo, na verdade aqui, delta fluxo por delta T, a gente obtém em uma espira, na verdade, em uma espira só. Se a gente multiplicar por N, nós temos uma bobina, mas como aqui o N é 1, acaba que vai dar 1 aqui também, né? Então vamos achar que quando vai ser o E médio, eu vou colocar isso aqui, esse E médio aqui é por bobina. Por bobina vai ser isso aqui, certo? Então, quanto é que vai ser esse valor? Então, esse E médio por bobina vai ser menos. Variação do fluxo. Na situação que nós colocamos aqui, ele está saindo do fluxo mínimo, certo? O fluxo máximo. Tá? Então, ele vai ser, no caso aqui, 0,1 Weber, o delta fluxo. 0,1. O delta T nós calculamos, 0,005. E o N está aqui, uma espira por bobina. 1. Então, isso aqui, certo? Colocando aqui na calculadora. O sinal não vai nos importar, que só tem a ver com polaridade. Eu vou até deixar o sinal do jeito que está. Certo? Então, fica 0,1 dividido por 0,005. Temos aí 20. Certo? Então, cada bobina vai ter uma tensão de 20 volts. Certo? 20 volts. Ele quer obter 120. Certo? Então, para a gente obter aquele 120, nós vamos ter que esse E médio vai ser o número de bobinas vezes o E médio por bobina. Ou seja, quem é o número de bobinas? Nosso número de bobinas vai ser o E médio que ele quer obter, 120, dividido por E médio por bobina, que é 20.
nós vamos ter aqui 6 bobinas. Certo? Não é ainda o que ele quer. Ele quer o número de condutores na armadura total. Então vamos lá. Então vamos lá. Ele quer o Z. O número de condutores vai ser o seguinte. Primeiro, essas 6 bobinas aqui, elas estão em um caminho paralelo. Então, o número total de condutores vai ser o número de bobinas, NB. Número de bobinas, vezes. Cada bobina tem quantas espiras? Está aqui. Vezes o N, uma espira por bobina. Certo? Em cada espira tem dois condutores ativos. Então tem que multiplicar por 2. Certo? Isso aqui a gente vai achar o número de condutores em um caminho paralelo. Só que foi dito que há 4 caminhos paralelos na máquina. Então aqui também tem que multiplicar por 4. E aí nós temos o número total de condutores. Porque os caminhos paralelos conectam as bobinas em paralelo. Então em cada caminho paralelo vai ter essa mesma tensão induzida de 120 aqui. Certo? Então vamos substituir os valores. Então nós temos 6 bobinas. Uma espira por bobina. 2 condutores por espira. E 4 condutores paralelos. Então vamos ter aqui 8 vezes 6, 48 condutores. Então o Z aqui vai ser 48 condutores. Ok? Aqui já é uma questão que nos chama a atenção de alguns dados construtivos. Temos que ter cuidado aí com esse número de caminhos paralelos. E agora, então essa aí é a letra A. Letra B, aqui é mais simples. A letra B, depois que faz a letra A, a letra B é bem simples. Que é o seguinte. Ele quer saber o número de condutores ligados em série por caminho. Basicamente, se eu tenho o total de condutores na armadura, então ele quer saber o número de o Z por caminho. Porque no caminho todos os condutores estão ligados em série, certo? Então o Z por caminho basicamente é o Z total dividido pelo número de caminhos. Então 48 dividido por 4. Então o número de condutores conectados em série por caminho ser 48 por 4, 12 condutores. Ok? Então, só destacando aqui a resposta. E é isso nessa questão.